Em relação às equipes que trabalham numa assessoria de comunicação, que no nosso caso é uma superintendência de comunicação e imprensa, esse é o formato dentro da estrutura organizacional da Norte Energia, mas de fato se trata de uma assessoria de comunicação integrada. Há necessidade de você contar com uma equipe multidisciplinar, obviamente focada nos objetivos de comunicação da empresa, mas multidisciplinar no sentido de que eu preciso trabalhar de forma multimediática para poder a minha mensagem alcançar todos os públicos e segmentos dos quais eu tenho interesse realmente de manter um relacionamento, manter um fluxo de informação qualificada. Um exemplo disso é que eu preciso, por exemplo, trabalhar no caso do relacionamento com as comunidades, com profissionais voltados para a área sociológica, que tem um preparo para desenvolver atividades de campo no relacionamento com as comunidades, na interação social e no processo de que a comunicação, nesse caso, atua como facilitador e mediador da relação e da gestão dos conflitos que acabam ocorrendo na implantação e na operação de um empreendimento como uma usina hidrelétrica, principalmente em se tratando de Amazônia. Então, eu conto com sociólogos na equipe, com assistentes sociais, pessoas que têm o preparo para o trato social com as comunidades com as quais a gente interage. Que eu estou falando de uma região da Amazônia que tem aí um índice alto de, infelizmente, de pobreza, baixa escolaridade, então tudo isso a gente precisa adaptar. Adicionalmente, tem um público específico nesse contexto aí que é de população tradicional, que são os indígenas. A gente também precisa se comunicar com esses indígenas, até porque a usina está lá e o território desses indígenas hoje tem uma usina dentro desse território. Apesar de que eles não tiveram nenhuma área deles perdida ou alagada em função da usina, a usina hoje faz parte do contexto de navegação, de relação com as atividades produtivas das comunidades indígenas. De toda forma, ela existe, ela está lá, ela precisa se relacionar com esse público específico. Para isso, a gente precisa, por exemplo, trabalhar com antropólogos, porque o comunicador social, ele trabalha a mensagem do ponto de vista da comunicação social, mas o antropólogo, com o olhar das questões culturais, das peculiaridades culturais que envolvem, no nosso caso, 9 etnias com as quais nós interagimos, ele trabalha essa mensagem de modo que ela fique adequada para cada etnia para a qual ela deve chegar. Tá? Então, essa é uma situação bem específica, bem peculiar de Belo Monte. Em relação à publicidade e propaganda, a gente precisa contar hoje em dia não só com o publicitário, mas a gente também conta com profissionais, parceiros, terceirizados da área de audiovisual, de cinema, porque hoje em dia a publicidade e propaganda, e no nosso caso em específico, a gente não trabalha com aquela propaganda de varejo, a gente não faz marketing de varejo, a gente faz marketing institucional, a gente faz publicidade institucional, e existem alguns requisitos que dizem respeito ao desenvolvimento das narrativas para que a nossa mensagem possa chegar da forma mais adequada possível aos nossos públicos. Nesse caso, além dos publicitários, a gente precisa trabalhar com essa gama de profissionais da fotografia, do audiovisual, da parte de cinema, justamente para trabalhar melhor as questões de narrativa, inclusive profissionais de letras também, para corrigir, para que a gente esteja alinhado com as regras da gramática, enfim. Do ponto de vista da assessoria de imprensa, a gente conta com jornalistas especialistas nesse relacionamento, nesse trato com a imprensa. Porque no caso de Belo Monte, devido ao alcance do empreendimento e à visibilidade que ele tem, nós precisamos atender, por exemplo, jornalistas estrangeiros. Frequentemente, aí eu digo que semanalmente, diariamente, praticamente todos os dias a gente faz atendimentos à imprensa estrangeira. Normalmente o idioma, o segundo idioma que a gente utiliza é o inglês, mas já houve necessidade da gente fazer atendimento em espanhol também, em mandarim, porque nós já atendemos imprensa chinesa, enfim. O profissional de comunicação que atua na nossa superintendência de comunicação, ele realmente precisa estar muito bem preparado,
ter todo esse repertório de conhecimento de línguas estrangeiras e de trato e de entendimento de como funciona a dinâmica, os deadlines, que são os prazos fatais da imprensa, não só local, como estadual, nacional e estrangeira, para poder fazer um bom atendimento e, obviamente, deixar todos os jornalistas informados, principalmente sobre o nosso ponto de vista, porque é um cuidado que a gente tem que ter de evitar que a imprensa faça a divulgação de uma informação sem ouvir o nosso lado. E para isso a assessoria de imprensa trabalha nesse relacionamento constante, continuado, de modo que seja respeitada a oportunidade que a gente tem de se manifestar. Adicionalmente, a gente trabalha aí proativamente buscando meios de dar à imprensa, ofertar à imprensa pautas positivas sobre o trabalho que é desenvolvido na região e pela usina em si. Além disso, comunicação interna. É fundamental para que a gente tenha um alinhamento entre empregados, entre sócios, entre todos os públicos internos que envolvem um grande empreendimento dessa natureza, a gente tem um trabalho muito bem alinhado de comunicação interna. Esse trabalho hoje a gente desenvolve com newsletters digitais, a gente tem uma intranet também que é periodicamente alimentada, e nós estamos em fase de implantação de uma TV corporativa, onde o objetivo é manter o nosso público interno, sejam os acionistas, os sócios, staff de alta administração, os empregados, tanto da usina quanto os empregados da área administrativa, plenamente informados sobre os posicionamentos, as políticas da empresa e como é que ela se manifesta diante de todas as situações aí que ocorrem. O que a gente está fazendo, o estágio que a gente está da transição de implantação para a operação da usina. Hoje, por exemplo, nós estamos com 10 unidades geradoras implantadas na casa de força principal e 6 unidades geradoras implantadas na casa de força complementar. Isso, nós já geramos mais de 15 milhões de megawatts do início de 2016 até agora, desde a nossa licença de operação. É fundamental que a gente passe essas informações para o nosso público interno, porque também são formadores de opinião e são multiplicadores das informações sobre a usina, tanto na região, com a família, com os colegas, no ambiente de estudo acadêmico. É fundamental que a gente mantenha o nosso público interno alinhado, informado sobre tudo que diz respeito à usina e ao negócio no qual eles trabalham. Fora isso, a gente desenvolve ações de endomarketing, que elas corroboram com todo esse processo. Além de saber, eu preciso me identificar onde eu me encaixo nesse contexto todo de uma grande indústria de geração de energia. O endomarketing, ele colabora com esse processo, porque ele de fato constrói essa narrativa que dá sentido à minha presença e à presença de todos os demais colaboradores, empregados da usina, no contexto do negócio da usina, no contexto da importância de cada um para os resultados corporativos e no contexto também do pertencimento, da relação de pertencimento, que envolve, no caso do empregado, ir muito além da remuneração. É ter orgulho de fazer parte, é saber que o seu trabalho envolve resultados que vão lá na frente repercutir positivamente para a empresa como um todo. Então, o endomarketing também para nós é fundamental. Fora isso, nós temos a comunicação digital, que hoje eu acho que é um dos processos mais importantes nesse relacionamento com os nossos públicos todos, porque, para você ter uma ideia, a comunicação digital tem esse aspecto da democratização e de você não ter controle de onde chega a sua mensagem, a sua informação, o seu posicionamento. Nesse sentido, a gente investe de forma assim, muito robusta em uma comunicação digital transparente, bem estruturada, continuamente, e aí eu digo diariamente, alimentada,
que são o nosso site institucional, o www.norteenergiasa.com.br, e as nossas redes sociais. Hoje nós trabalhamos com o Instagram, com o Facebook, com o LinkedIn e com o Twitter, de modo que todos os nossos seguidores possam ter informações qualificadas, diárias, sobre tudo que está acontecendo na usina e que é pertinente ao conhecimento de